Como é possível atuar na área das ciências exatas com uma visão crítica da questão de raça, contribuindo para a conscientização de seus alunos e colegas? Bom dia a todos, a todas e a todos. Meu nome é Luciana Aparecida Elias, uma mulher preta que vem cumprimentar essa mesa, agradecendo para o vereador Mauro Rubem por essa oportunidade de homenagear a educação num Brasil que se homenageia quem adora as armas e a violência. E compondo essa mesa, como uma mulher preta que sou, eu não venho sozinha e não sou minoria nessa mesa, porque comigo vem a minha ancestralidade, comigo vem a história de uma mulher periférica, vem a história de negros em diáspora nesse Brasil, que não nos quer em posição de destaque, não nos quer educados e não nos quer construir este país pela porta da frente. Só servimos a esse país durante bom tempo para trabalhos braçais e não para a intelectualidade. Estou aqui agradecendo às instituições de ensino público que proporcionaram a periferia dessa cidade, que proporcionaram a minha ancestralidade, que no futuro pudessem ter uma mulher preta, matemática, doutora em cosmologia, mestre pela Universidade Pública Federal de Goiás. Nós existimos porque nós acreditamos que só somos o caminho, sim, para construir esse país tão sonhado, que foi plantado uma sementinha no passado. Nossa convidada de hoje é mineira de Uberaba, mas mora desde os 3 anos de idade em Goiás. Filha única, foi alfabetizada em casa pela própria mãe, pois não havia escolas onde morava, nem transporte público para outras cidades. Foi só aos 10 anos que começou a frequentar um ambiente escolar, sempre em instituições públicas. Fez o ensino médio num curso técnico de um Instituto Federal de Ensino, a 1 hora de ônibus de sua casa, tendo como objetivo chegar à universidade. Para tanto, começou a trabalhar cedo. Ensinava lições de casa, dava aulas de matemática e rolou até, como ela diz, uma alfabetização. E foi a mãe quem a convenceu a cursar matemática na Universidade Federal de Goiás, onde também fez o mestrado e depois o doutorado na Unicamp. Tornou-se, então, como ela diz, uma professora universitária diferente daquelas com que estudou, enfrentando o desafio de ser uma mulher negra na academia. E hoje é pró-reitora de assuntos estudantis na Federal de Jataí. Vamos conversar com a professora, mestre e doutora Luciana Elias. Luciana, em nosso programa nós temos tido a oportunidade de entrevistar mulheres e homens negros de perfil acadêmico, mas sempre com atuação na área de humanas e sociais. Mas hoje vamos receber uma afro-brasileira que é professora de matemática numa universidade federal. Seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, prazer ter sido convidada. Luciana, você nasceu em Minas Gerais, mas passou a maior parte da vida em Goiás, né? Você se considera mineira ou goiana? Goieira. Goieira, que é a mistura de goiana com mineira. Eu trago a minha ancestralidade de Minas Gerais, isso é latente, né? É muito. E eu venho de Uberaba, que é Triângulo Mineiro. Então, assim, as raízes são muito próximas, os costumes são muito próximos. E minha família, para onde eu voltava nas férias, era de Minas Gerais. Então, eu preservo muito de Minas em mim, até a ancestralidade negra mesmo que tenho, o que eu trago é de Minas Gerais, os costumes, as festas, as festividades e tudo isso. Mas Goiás me pega de jeito, eu gosto muito dessa terra. E existe uma presença grande de mineiros aí também, não é? Muito grande. Aqui é o que menos tem, aqui, ainda mais na academia, que é uma cidade pequena, e já está aí uma cidade que tem 100 mil habitantes, e a universidade tem 26 cursos, é relativamente grande. Então, tem bastante gente de Minas Gerais, de São Paulo, até do Rio. Tem bastante gente de todos os estados aqui perto. E esse tipo de convivência acaba sendo muito enriquecedor, né? Porque você tem
diferentes formas culturais de diferentes regiões do país convivendo. E aqui em Jataí ainda temos uma cultura do sul do país muito grande. Então, assim, a gente acostumou a comer churrasco com cuca. Aí a gente toma chimarrão às vezes, come pão de queijo e frango com piqui, às vezes frango com quiabo. A gente é uma mistura que se a gente souber viver bem essa mistura, sem se apagar, é uma mistura que só fortalece, só engrandece e só caracteriza esse nosso Brasil misturado. Na verdade, então, isso é uma prova, mais uma prova, de que a diversidade é uma fonte de riqueza. Eu acho que o Brasil daria aula disso se ele fosse menos hipócrita, né? Se ele conseguisse se estabelecer enquanto um país diverso, e poucos países são tão diversos quanto o nosso, quanto à acolhida das pessoas estrangeiras, de menos os negros, né? Nós negros não fomos muito acolhidos porque viemos amarrados, né? Não viemos porque queríamos vir. Mas as outras culturas vieram em busca de muita coisa aqui, mas não. O Brasil, em vez de dar aula de integração cultural, até ele segrega, ele continua nessa cultura racista e segregatória. Eu, particularmente, tive uma experiência pessoal disso, já que eu nasci no Rio, morei em São Paulo e minha mãe era do Rio Grande do Sul. E foi exatamente onde eu fui apresentado pessoalmente a segregação racial. As pessoas imaginam que seja um fenômeno dos Estados Unidos. Agora, você tem uma trajetória de vida e uma carreira que foram cheias de obstáculos. Você diz que aprendeu a ler aos 4, 5 anos com sua mãe. Como é que foi isso? A minha mãe gostava de dormir durante o dia e tem uma máxima que meu pai, inclusive, faz muito pouco tempo que ele adora lembrar disso, que eu acho que ele todo o rancor dele que eu fui uma criança que não dormi muito. E hoje também eu não preciso de dormir muito. E ela gostava de dormir, então todos os dias eu queria que ela lesse histórias para mim, geralmente histórias em quadrinhos, e ela queria dormir, então ela me ensinou a ler para que eu não a atentasse mais. Para poder dormir. Você ensinou a ler para poder dormir. Foi, ela ensinou a ler para poder dormir. Por conta disso também, e a questão de que não tinha escola, né? Aí ela me ensinou porque outra pessoa qualificada, porque ela só tinha o ensino fundamental 1, não podia me ensinar porque não tinha escola perto. O primeiro que me aceitasse, aos 4, 5 anos de idade, na época que eu estava nessa idade e estava disponível para o aprendizado da leitura, e outra que seria ela ou ninguém. Qual era a profissão dela? É a famosa Dolar. Ela foi empregada doméstica na infância e juventude, né? Ela começou muito nova, de pais que vieram da zona rural para a cidade de Frutal. Frutal é uma cidade que fica no Triângulo Mineiro também, ali perto da divisa com São Paulo. E ela veio para a cidade para o pai fazer tratamento do coração naquela época, e deixaram, né, a zona rural onde morava e tiveram que ir para a cidade. Indo para a cidade, todo mundo precisava trabalhar, porque o dinheiro que a família tinha seria para o tratamento do meu avô. E onde se trabalharia uma mulher negra naquela época seria na casa dos senhores e senhoras dos fidalgos da cidade. E foi isso que ela foi. É interessante porque isso digamos, algo bastante comum entre os negros que se formaram na universidade, mas a mãe era empregada doméstica, que é exatamente também o meu caso. E qual a profissão do seu pai? Meu pai é músico, meu pai tem uma característica, ele fez segundo grau, né, ele terminou o segundo grau próximo de quando eu terminei o segundo grau, não foi no tempo corretinho. Quase foram colegas? Ele estudou em escola particular, porque
era onde podia se estudar na época, né? Na idade dele e trabalhando durante o dia. E ele pediu baixa da Polícia Militar de Goiás, que ele era da banda da Polícia Militar, músico também, e foi trabalhar na banda prestou concurso também, e foi trabalhar na banda da Prefeitura de Goiânia. E também como maestro regente auxiliar da Orquestra Sinfônica de Goiás. Esses eram os empregos dele. E é muito interessante, então, ele trabalhava nessa área artística, mas você nunca teve vocação para arte, né? Então, não, todo mundo brinca, muitos da minha família, inclusive pessoas de outras profissões, mas também com muita tendência artística, eu não tive. Quando muito, eu tenho um bom ouvido, eu já fiz aulas de música, mas para leitura, mas a voz é péssima, não tenho, não me integrei à classe artística dos Elias e nem da família da minha mãe, que também tem muita artista. Perfeito. E você, dentro desse período, você relata o período da sua infância como muito, muito positivo, as relações que você tinha com os amigos, com os vizinhos, não é? Como é que era isso? Era positivo porque eu era eu mesma, dentro dessa estrutura que eu era cercada por pessoas brancas, mas eu era eu mesma, eu era uma menina preta no meio disso tudo. Eu não me embranqueci, era sempre avisada que, olha, ali você vai ser ou a única pessoa preta, ou você vai ter que brincar com pessoas que não vão não vão parar para poder consertar a trancinha do cabelo, mas você tem que parar para consertar a trancinha do seu cabelo, seu laçarote vai cair, né? Tem tudo isso que em casa eu tive uma construção de pessoa muito feliz. Eu tenho 52 anos, né? Recém-feitos, mas eu sou filha única, isso não é muito comum na minha idade, né? A minha mãe não pôde ter mais filhos, até engravidou, então eu fui uma pessoa que como diz o meu pai, né? Eles se viraram comigo, né? Eles se viraram comigo. Era o que tinha, a gente sempre brinca, né? Era o que tinha, né? Não tinha outra pessoa. Eles tinham que se contentar com a pessoa que ali apresentava. Mas a minha família era muito acolhedora, tanto a minha família, meu pai e minha mãe, quanto a minha família de Minas, muito acolhedora. Então, isso fez com que uma infância, às vezes não identitária, mas foi uma infância acolhedora, e com muito sacrifício, como toda criança preta da periferia e pobre, com muito sacrifício, com muitos nãos, mas tinha algumas questões que isso suplantava, como nós gostávamos de cultura, como se lia muito em casa, o prazer que se tinha da leitura, isso tudo contribuiu para que a minha infância fosse sofrida nas questões financeiras, e aquilo que poderia ser um pouco mais sofrido que nas questões identitárias, demos o nosso jeito, na medida do possível. Você diria que os seus pais, seu pai, sua mãe, tinham uma consciência racial? Mas nós vamos voltar a esse tema no próximo bloco. No final do primeiro bloco, eu perguntei a você sobre a questão da consciência racial, se você tinha isso entre seus pais, na sua família. Sim, eles tinham consciência que era um homem e uma mulher pretos, uma mulher preta e um homem preto dentro de uma sociedade racista. Sendo eles das artes, às vezes, assim, talvez eles teriam um pouco menos de problema na introdução social, porque a introdução social deles era por conta das artes, da cultura, que, de maneira geral, é um pouco menos violento, e eu falo muito pouco menos violento. Para além disso,
nós cultivávamos muito as culturas ancestrais, como marujada, que vinham da nossa família de séculos atrás. Então, tinha a festa da consciência negra, e na época, digamos, no século passado, era antes das grandes discussões sobre negritude, se comemorava muito o 13 de maio. Então, o 13 de maio era um momento de muita reflexão, né? A gente tinha noção que a princesa Isabel não fez tudo, isso era uma coisa que sempre, desde pequena, aí fomos apresentados a Zumbi, mais ou menos nessa época. Zumbi foi uma personalidade que foi nos apresentada até tarde, foi junto, a mim foi apresentado junto com meu pai, mas ele se tornou uma discussão importante. Logo, logo nós viemos de tradição católica, veio a campanha da fraternidade sobre a negritude, isso também cresceu muito, essa discussão dentro da nossa comunidade, que era uma comunidade eclesial de base, para a discussão das questões raciais, e vinha a pastoral dos negros. Então, tudo isso fez com que nós entendêssemos, sim, que nós éramos pretos, pobres da periferia de um estado que nem sempre enxergava os pretos dentro dos meios de decisão e de discussão políticos e sociais. O seu relato biográfico, você diz que era considerada uma criança muito educada, e isso provocou alguma desavença ali com seus primos? Eles não concordavam? Fala pra gente. Porque assim, quem aguenta criança educada, né? Só os adultos aguentam criança educada. Outra criança odeia quando o outro fala sim, por favor, com licença, obrigada. Isso é muito, muito chato para outra criança. Quem gosta disso é adulto, né? Então, os meus primos sempre, eu era a prima chata do Goiás, né? Principalmente para os primos mais novos. Os primos mais velhos até que era menos, sei lá, acho que eles compreendiam aquilo tudo, e eu, naquela ânsia de estar perto deles, né, que isso era difícil para mim, né, conviver com crianças pretas só com a minha família, né, em Minas. E quando eu chegava para mim era muito divertido. Só que a minha mãe sempre exigiu muito respeito à outra pessoa, independente de quem era essa pessoa. Então ela era muito importante que se respeitasse o que aquela pessoa seria dentro de todas as questões. Então, eu sempre fui educada para ser muito polida e poderia emitir opinião, mas com educação e discernimento. O que, com certeza, fez muito bem a você pelo resto da vida, né? Sim, eu acho que eu me tornei uma pessoa capaz de mediar conflitos. Eu acho que essa é uma das minhas qualidades. Você não falou uma qualidade. Eu acho que eu sei mediar conflito, eu acho que veio disso. Agora, pela criação que você teve, você diz que cursar a universidade era algo quase que impositivo, obrigatório. Então, não é que era obrigatório, mas assim, eu não entendia, diferente dos colegas do meu bairro, que curso superior poderia não ser feito. Eu cresci sabendo que eu tinha que ir, assim, quando falava assim, então você vai terminar essa escola, você pode estudar aqui, você vai fazer faculdade, a gente não vai ter dinheiro para pagar, mas nós tem a federal. Então, assim, eu não entendia que fazer faculdade não seria uma possibilidade. O que eu teria que fazer era encaixar alguma coisa das minhas habilidades dentro de um curso de uma universidade pública. Era isso que eu tinha que fazer. Mas não estava no projeto da minha vida não fazer faculdade. E eu me surpreendia muito quando as pessoas da escola do fundamental, hoje fundamental, né, que eu estudei, falava que não ia fazer faculdade, né? Eu falava, mas pode não fazer? Eu não entendia que poderia até alguém ter uma dificuldade de fazer faculdade. Na minha casa, a gente não tinha essa possibilidade. Meu pai, como ele estudou só depois de adulto, ele fez o 2º grau, ele
teve uma época da vida dele que o pai o tirou da escola para trabalhar. Então, ele tinha essa dor dentro dele, né? De ter saído da escola porque tinha que trabalhar e o trabalho era prioridade. Para mim, o trabalho era importante, tanto é que eu comecei a trabalhar cedo, mas o estudo era prioridade maior. Eu tinha que ter uma profissão. E a profissão era através do curso superior nessa época. Nem o curso técnico eu achava que seria aquela minha profissão. Eu não queria ser técnica em telecomunicação. Eu queria uma escola boa para poder fazer universidade. Agora, para chegar a isso, você precisou, você mesma disse, ralar muito, né? O que você teve que fazer? A gente rala, né? A pessoa preta no Brasil, ele rala porque ele não se enxerga nos meios onde ele vai inserindo a partir do momento que vai estudando. Ele vai morar na periferia, como eu morei, até hoje ainda moro, mas eu moro numa cidade pequena e isso é menos traumático hoje. Mas assim, eu morava numa periferia que era muito longe e isso requeria que eu pegasse 3 ônibus, eu ficasse 1h30 dentro de ônibus para ir para a faculdade. Eu ralei porque o curso é muito difícil, né? Eu não vou falar assim, o curso de matemática é fácil para quem gosta de matemática. Não, acho que todos os cursos superiores são difíceis, mesmo a gente gostando e sabendo que aquela era da gente, né? E matemática não é diferente, é um curso difícil. Eu precisava ter livros, isso era difícil, precisava ir em congresso, isso era difícil. Não se pensava em assistência estudantil de maneira ampla e eficaz antigamente. Então, tudo isso contribuía para que o caminho de uma menina preta na universidade fosse mais difícil do que de outras pessoas, com outras identidades. Agora, de onde veio a ideia de estudar matemática? Eu sempre gostei, eu achava que talvez são as referências. Eu sempre gostei muito de falar, e isso talvez não seja uma característica de ser matemática, mas eu comecei a dar aula muito cedo. Eu comecei com 12 anos, eu comecei a dar aula, ensinava tarefa de casa para as crianças, pouco mais novas do que eu comecei a dar aula. Logo depois, eu comecei a perceber que eu gostava de dar aula de matemática. E a minha referência de pessoa preta era a Glória Maria, né? Achava, olha, talvez se eu fizesse jornalismo, teria uma boa. Mas eu passei a ensinar mais matemática. Para mim era mais agradável ensinar matemática do que português. Português tinha uma não exatidão, às vezes, que me incomodava. E isso me deixava um pouco intrigada. E a matemática me dava uma segurança. Para mim, isso começou a ser muito sedutor. Eu fazendo escola técnica, né, que era antigamente, que é o Instituto Federal aqui de Goiás, eu me vi fazendo muitos cálculos, muito isso eu gostava. Mas eu achei que eu ia fazer engenharia elétrica, porque não me via sendo professora de criança. E aí eu estudava, e a minha mãe olhando, e eu falava, meu Deus, eu vou ter que estudar circuitos tudo de novo, e era uma coisa que, digamos que eu não tinha tanta competência assim para fazer as minhas contas darem certo nas questões práticas. Aí um dia minha mãe falou, para que você vai fazer engenharia? Você nem gosta disso, você nem gosta de circuito, você nem gosta disso. Vai fazer matemática. E eu, meu Deus, mas fazer matemática, dar aula para criança. Aí eu fui ler, comprei guias de estudante e fui ler e descobri que tinha uma coisa chamada bacharelado. E o bacharelado eu não precisava dar aula para criança. E ali eu me descobri, falei, é isso, vou fazer matemática. E eu achava que eu ia ser uma pesquisadora num centro de pesquisa ou uma grande estatística, talvez. Só que eu me vi ainda seduzida pela docência. Só que a docência para adultos que eu gostava. Então eu ainda gosto. E hoje eu trabalho com os pseudos adultos, né, que são os jovens que adentram da universidade, para fazer algum curso nas áreas de ciências. E isso é divertido para mim hoje em dia. Agora, sendo uma mulher negra,
como estudante, depois professora de matemática, você teve que enfrentar pelo menos um duplo desafio, né? Como é que você conseguiu fazer isso? Primeiro, pautar tudo isso da minha negritude dentro de uma ciência que não se fala sobre isso, né? Na hora de eu estudar, e eu sou da física matemática, eu fiz doutorado em cosmologia, estudo expansão do universo, ou a pessoa que está próxima a mim, dos meus estudos, seria Einstein, que é um homem branco judeu, né? Então, assim, o que é mais difícil é pautar dentro da minha vida a minha negritude, dentro do que, com minhas leituras da intelectualidade, digamos assim, não me ajudavam. Então, era um tempo que eu tinha que dedicar à física matemática, aos estudos da matemática superior, mas eu tinha que gastar tempo, porque na hora que eu tinha que sair da minha casa, sair da universidade para ir, eu era uma mulher preta. Eu só me equiparava às outras pessoas quando eu ficava voltada para a frente do computador e estudar cosmologia e matemática superior. Mas até isso chegar, até eu sair da minha casa e chegar, a minha ancestralidade, a minha posição de mulher preta, ela me acompanhava. E era aí que eu tinha que fazer as grandes discussões do porquê que eu estava pegando ônibus, do porquê que eu tinha que não via iguais a mim, do meu lado, que é um aquilombamento que é muito recente, através das matemáticas negras, né, que é um aquilombamento que tem desde 2018. Então, isso tudo, apesar que a matemática em si não contribuía, porque eu não estudei etnomatemática, eu não estudei a matemática ancestral, eu estudei uma matemática de um homem judeu branco, e isso não ajudava a minha construção do ser mulher preta. Eu tinha que ler mais, eu tinha que dormir mais cedo, mais tarde, acordar mais cedo, para que isso pudesse ser uma verdade. Minha pergunta, você que se considera realizada nisso, e que recado você deixa aí para os mais jovens? Vocês podem ser o que vocês quiserem. Talvez hoje ainda vocês não tenham alguém que se pareça com vocês nos ambientes. Ainda temos que construir um Brasil para que nós possamos ocupar qualquer tipo de espaço sem causar espanto. Então, ver uma mulher negra sendo da área das ciências exatas e da área da cosmologia, daqui uns anos talvez não seja espanto para ninguém, porque é um espaço que me cabe, que me coube e que caberão a outras meninas e meninos pretos onde eles quiserem e o que eles quiserem fazer. Muito obrigado, então, Luciana, e muito sucesso pela frente na sua carreira. De novo, obrigada pelo convite.